tarde, gente. Meu nome é Arthur Nonaka, eu sou mestrando pelo PPGCA na área de sistemas embarcados em robótica. E esse é o meu trabalho, navegação de robôs em ambientes dinâmicos utilizando inteligência artificial. É uma revisão sistemática, é uma continuação de um trabalho que eu já fiz no semestre passado e os direcionamentos que eu tive, eu ampliei e mudei um pouco algumas questões de pesquisa para esse trabalho. Então, uma revisão sistemática de literatura. Bom, então, para introduzir vocês sobre o contexto, a robótica móvel é um tema muito comum no nosso cotidiano, está presente em diversas áreas, na indústria principalmente, mas agora vem se expandindo, né, para o nosso dia a dia também, até para dentro das nossas casas. Como exemplo, a gente tem os robôs aspiradores. E eu tentei buscar aqui alguns exemplos para contextualizar melhor a gente sobre a importância da robótica móvel e traçar uma linha para o problema de pesquisa. Então, aqui no primeiro, a gente tem uma notícia da semana passada sobre uma indústria chinesa que está fabricando em massa robôs robôs de serviço, então para trabalhar 24 horas por dia em fábricas, por exemplo. E aí a gente cai dentro da parte de navegação, né? Que é a parte do robô móvel, como o próprio nome diz, parte do princípio que ele deve se locomover pelo ambiente. Independente se tem pessoas, se tem outros robôs, se tem máquinas naquele ambiente, ele tem que ser capaz de se locomover. Então é uma atividade bastante complexa e muito importante para o contexto de robótica, né? E esse a minha pesquisa. Ali a gente tem uma outra notícia, não sei se vocês viram, mas é um robô russo que foi lançado e na apresentação dele ele foi caminhar e caiu. Isso daí, além de jogar o nome da empresa lá embaixo, da qualidade do trabalho, uma atividade muito, muito importante, muito crucial, porque imagina se esse robô, por exemplo, ele está levando medicamentos num hospital, e aí cai e quebra as coisas, sabe? Então, é uma atividade... Pior ainda foram os dois seres humanos aqui, não consegui segurar. Tem essa também, Os enfermeiros são piores do que o paciente. Então, como objetivo aqui, por ser uma revisão sistemática, é mapear quais são as principais técnicas de inteligência artificial que estão sendo utilizadas e entender o contexto na qual essas técnicas são utilizadas e compreender o estado da arte. Por que eu foquei em inteligência artificial aqui? Porque a gente já tem técnicas de navegação que já são as tradicionais, por exemplo, o SLAM, só que ela não é tão eficaz para ambientes dinâmicos. Então, você mapeia um mapa, então, por exemplo, um robô que vai entrar, ele mapeia a sala toda, mas se tiver um humano passando ali, ele já perdeu o mapa dele porque ele detectou uma inconsistência. Então, esse o problema dos métodos convencionais. Como critérios de inclusão e exclusão, que citei alguns aqui, a data de publicação, foco no planejamento de caminho, trajetória, porque tem várias outras atividades na literatura. Uso de aprendizado de máquina, domínio em robótica móvel, aplicação em ambientes dinâmicos. Então, eu saí dos ambientes estáticos. Os trabalhos em inglês, porque eu busquei principalmente no I3E e no Elsevier. E trabalhos revisados por pares. Aí, como exclusão, foi todo o contrário. Aqui algumas questões de pesquisa que eu escolhi. Então, quais técnicas de aprendizado de máquina têm sido utilizadas, quais os desafios para a implementação dessas técnicas na prática. Então, os robôs eles são treinados em simulação, mas quais são os principais desafios para você tirar da simulação e trazer para a prática essas técnicas? Quais combinações de sensores e técnicas são utilizadas, fusão sensorial, e como os métodos de aprendizado de máquina se comportam na transferência de aprendizado entre simulação e mundo real. Aqui falando mais sobre o treinamento do robô no mundo real. Então, para o desenvolvimento, eu segui algumas etapas. Então, a pesquisa inicial, onde eu levantei as bases, utilizei as bases, o I3E e o Elsevier, com uma string de busca, fiz uma seleção. Então, depois eu passei por uma filtragem inicial, na qual eu li o título, o abstract e os resultados, para passar por aqueles critérios de inclusão e exclusão. E aí, aqueles selecionados passou para leitura e filtragem completa.
que no caso foram 36 no final. Da primeira etapa foi 101 do I3E, 726 Elsevier, selecionados 54 para fazer essa que passou da filtragem, e os líderes foram 36. Então ficaram 18 que eu não consegui ler por questão de tempo. Então aqui os resultados, quais são as técnicas de aprendizado de máquina que têm sido mais utilizadas. Então, aprendizado por reforço é uma técnica de inteligência artificial que tem sido utilizada para treinamento de robôs móveis, que a gente vê que é o que está mais abrangente, é o mais comum, é o aprendizado por reforço. E depois tem alguns outros exemplos, que é o regenerância recorrente, meta-aprendizado, multiagente, que é no caso do enxame, o machine learning clássico e outros modelos. Aqui, as respostas para a segunda pergunta. Quais os desafios para a implementação dessas técnicas na prática? O principal desafio aqui é a diferença entre simulação e mundo real. Então, na simulação, a gente tem um robô perfeito, um mundo real perfeito, que não tem nenhum problema. Então, o robô não vai dar problema elétrico, os motores são sempre perfeitos, não tem nenhuma folga, a força dele está sempre constante. E no mundo real, a gente sabe que não é assim. O mundo real é imperfeito, a gente tem os nossos problemas aqui. Inclusive com os sensores, os próprios sensores na simulação eles detectam tudo, e os sensores no mundo real a gente sofre com algumas limitações, né, que é o próximo problema, a limitação de hardware, e o treinamento é muito complexo e demorado para esses modelos. Aqui, quais as combinações de sensores e técnicas de fusão proporcionam maior robustez? Então, o LiDAR ele vem como principal sensor. E aí depois, vem o LiDAR combinado com EMU e GPS, e aqui eu achei interessante, que são as câmeras RGB e sensores de profundidade para alternativas mais baratas. Esse GIF aqui do lado é um teste que eles fizeram com o carro da Tesla, que é famoso por se basear somente em sensores ópticos. Então ele tem câmeras ali, não tem um LiDAR, por exemplo, não tem um LiDAR. E eles colocaram um campo, né, uma tela igual a do Coyote, do Papaléguas, e aí ele arrebentou a placa porque ele não detectou que era falso. E pegaram um outro carro que tem o LiDAR e ele parou antes de bater na placa. Então isso aqui eu achei bem interessante. É da semana retrasada, se não me engano, que eu vi essa notícia, vi esse vídeo, e tem a fonte aqui do vídeo também do trabalho. E como os métodos de aprendizado se comportam na transferência de conhecimento. Então, de novo, o Sync to Real, né, a transferência da simulação para o mundo real é uma dificuldade, é um ponto importante, assim, de uma barreira que as pesquisas estão tentando passar, sobressair, né? E aqui uma coisa interessante, as arquiteturas híbridas apresentaram um melhor resultado. Então, não só focado somente em inteligência artificial, mas às vezes um método que mistura um método de navegação tradicional com inteligência artificial, eles estão apresentando melhores resultados nessa transferência de conhecimento. E aqui há alguns dados importantes que foram trazidos dessa pesquisa. A predominância do aprendizado por reforço como abordagem principal. O Sync to Real, né, a transferência da simulação para o mundo real, apresenta ainda como a principal barreira. E as tendências de percepção, a predominância do LiDAR, a importância do LiDAR e o avanço da fusão sensorial nesse meio. Como conclusão, o trabalho permitiu entender qual o contexto dessa área, quais são os principais pontos que as pesquisas estão sendo direcionadas, quais são os principais sensores e quais técnicas utilizadas e quais as lacunas e oportunidades de pesquisa para trabalhos futuros. Eu acho que era isso. Eu fiquei com uma dúvida lá quando você falou que os critérios de exclusão eram o oposto dos critérios de inclusão. Né? Normalmente, os critérios de inclusão é o que vai jogar alguma coisa dentro do teu funil. Sim. Né? Os critérios de exclusão é o que vai fazer não passar pelo funil. Então, não são as mesmas coisas. Sim. Tá? Então, só depois verifique certinho no teu artigo, uma versão, se de fato, sabe, um não é o oposto do outro. Certo. Tá? Não sei se foi só que foi na hora de falar ali, ou se de fato... Pode ser, tá? Porque eu estava correndo, mas
eu até me expressei errado, porque um dos critérios de exclusão, por exemplo, é eu peguei apenas um tipo de trabalho que eu não estou lembrado agora. Então, basicamente, critérios de inclusão vai ser as palavras-chave que você usou e estar nas bases e talvez até e ainda estar dentro de uma faixa de tempo, tá? Tudo daí você jogou dentro do teu funil. certo. Aí você colocou lá, não, eu tiro o que está duplicado, aí começa a ver a exclusão. Eu tiro aqueles que o título e o resumo já indicaram que não serve, eu tiro o texto que está em outra língua, tá? Então, só procure fazer essa. Alguma questão, gente? Só com curiosidade, aqueles sensores do GIF do Papaléguas, né? Seriam para identificar que existe uma barreira ali, não só o que essa barreira representa. Isso. O LiDAR, que é o principal sensor utilizado, ele é um laser. Então, imagina que tem um laser que fica rotacionando no veículo, lá no robô. E aí o robô ele detecta porque o laser vai bater no obstáculo e vai retornar. Quando ele retorna, ele faz esse cálculo do tipo, tem um obstáculo naquela direção a tantos milissegundos. Então ele usa a velocidade e sabe qual é a distância, sabe, do obstáculo. Sim. Legal. Obrigado.